Eu tenho aprendido que boa música sempre é música coerente. Isto é, música em que a melodia, a harmonia e o ritmo combinam com a letra que está sendo cantada. Eu já dei esse exemplo antes em escola dominical e eu vou repetir. Não dá para expressar arrependimento em ritmo de samba. Não dá. É muito alegre para expressar tristeza de alma. Mas também não dá para cantar a alegria está no coração triste. Porque é rock. É alegre. É fruto de um coração efusivo de gratidão para com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque músicas precisam ser coerentes com o que nós cremos e com aquilo que elas dizem. Sempre em conformidade com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos orienta sobre música? Eu quero fazer algumas aplicações para a nossa igreja. A palavra de Deus não diz só coisas genéricas do tipo, podem ser usados instrumentos, que deve ter música no culto, mas ela até dá alguns exemplos interessantes que podem nos instruir. Por exemplo, música não é só usada para instrução, mas também ela causa impressão no povo de Deus. Isso é um negócio muito interessante. Ela não só serve para instruir, mas para impressionar o povo de Deus. Por exemplo, tem momentos em que os reis, em reforma aceitável a Deus, como foi o caso do rei Ezequias, conduziu levitas a tocarem músicas que dessem um senso de majestade, e o povo todo se curvou. Música instrumental sendo usada para preparar o coração do povo para aquele momento. Isto é, compungindo o coração deles para aquele momento. Assim como tem momentos em que pessoas cantam e outros não. Então, há espaço na Bíblia para canto não congregacional. Por exemplo, quando o rei Josafá foi conduzido por Deus à vitória, Deus ordena que ele tire alguns dos levitas, que cantem sobre a misericórdia de Deus, e o povo seria instruído e consolado por isso, porque Deus daria a vitória sem eles entrarem em batalha. Mas quem canta? O povo inteiro? Não, os levitas cantam. Algumas das famílias dos levitas. Deus está ensinando para a gente que música é usada de maneiras diferentes e tem um impacto tremendo na nossa vida. Agora, por ter um impacto tremendo, ela é muito perigosa. Porque música é daquele tipo que grava de tal forma que se não presta, você não consegue tirar da cabeça, não é verdade? E às vezes você não acorda irritado porque aquela música que você acha horrorosa está na cabeça e não sai da cabeça. Música tem esse poder. E por ter esse poder, nós temos que tratá-la com cuidado, com zelo, em conformidade com o parâmetro que é a palavra de Deus. Por isso que eu estou falando disso e quero que você entenda como a Bíblia sempre tem que ser o manual para o qual a gente volta e aprende como é que eu uso música com cuidado, mas com a legitimação do nosso Senhor e Deus. Quarto ponto que eu quero destacar, qual é a motivação do louvor? E aqui nesse texto, a motivação do louvor é a gratidão. O texto fala assim, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão. Quer dizer, a gratidão é o que nos impulsiona a louvar. Os que louvavam a Jesus sempre eram motivados pela gratidão, pois Jesus os havia abençoado de alguma maneira. Por exemplo, o primeiro sermão que eu preguei na minha vida foi um sermão sobre a história dos 10 leprosos. E o que impressiona naquela história dos 10 leprosos é que 9 certamente não ficaram agradecidos. Ficaram alegres, mas não ficaram agradecidos. Porque dos 9, nenhum volta. Só um dos 10 volta para agradecer a Jesus. E ele pergunta, cadê os outros 9? Porque louvor verdadeiro sempre brota do reconhecimento de que o que você tem vem de outro. Portanto, eu presto gratidão a outro. Não é meu, não foi produzido por mim. Eu devo isso a outra pessoa. Portanto, aqueles que eram impactados por Jesus e ficavam agradecidos a Ele, não deixavam de louvá-lo. Você lembra histórias no Novo Testamento, nos Evangelhos, em que Jesus falava assim, não fale nada? Eles conseguiam? Não. Porque quando você está grato a Deus, você não fica de boca fechada. Não fala nada. Eles abriam um berreiro. Por quê? Porque gratidão produz louvor. Tiago fala assim, está alguém alegre? Cante louvores. Portanto, quando você canta, é importante que você entenda isso.
ela precisa ser expressão do que está de fato no seu coração. O povo de Deus sempre cantou em momentos de vitória, sempre cantou em momentos de alegria. E isso tem que ser parte da nossa vida mesmo. Quando a gente canta aqui de manhã, todo domingo, a gente gasta algum tempo cantando músicas, não é para você só cumprir tabela. É para você dizer assim: Senhor, a despeito das lutas que eu tenho enfrentado, eu sou grato ao Senhor. É por isso que eu estou aqui cantando. Eu sou grato ao Senhor. E eu quero cantar com alegria. Último ponto, e nós vamos encerrar. Eu quero falar por último da procedência do louvor. Louvor procede do coração. Finalzinho do verso fala: louvando a Deus com gratidão em vosso coração. Louvor não é somente de lábios, mas ele vem de dentro. Inclusive Deus critica o louvor que vem só de lábios e não combina com o coração. Lá em Isaías 29 ele fala especificamente isso: este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Então o louvor a Deus precisa vir de uma preocupação maior do que só com o externo. Será que ficou boa a música? Será que ficou artisticamente bela? E tem que ser mais do que isso. Que Deus nos guarde contra o perigo de ter uma forma boa, mas um coração errado. Que Deus nos dê a procedência correta do louvor a Ele. Louvor sempre foi algo que procede do coração. E eu queria que essa fosse uma oração sua. Que você não fizesse só mecanicamente, mas com um coração dedicado ao Senhor.